volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 1h26, hora de irmos ao vivo em link a Piracaia, interior de São Paulo, conversar com meu querido amigo, irmão, o empresário Luiz Camargo, que traz os assuntos do cotidiano com uma voz do povo para o povo. Boa tarde, Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a toda a nossa equipe de produção. E boa tarde a toda a nossa audiência que nos assiste agora. É um prazer estar falando novamente aqui dos assuntos do cotidiano com a voz do povo para o povo. É isso mesmo, nós temos muitas notícias que estão na ordem do dia. Vamos então com a primeira na tela. Vítimas brasileiras denunciam o comportamento violento de JP Azevedo, surfista que agrediu americana no mar. O vídeo de um surfista brasileiro agredindo uma americana dentro do mar, esta semana em Bali, na Indonésia, provocou indignação e viralizou no mundo inteiro. Depois da repercussão do caso, surgiram novas denúncias contra o capixaba João Paulo Azevedo. Eu não sei se a produção colocou o vídeo, se tiver já vamos emendar para que o pessoal já, inclusive, possa assistir. Quem não viu, pode ver agora, né? Não tem o vídeo, que pena, mas vamos lá, Luiz. Dá uma gugada na sua casa que você encontra o vídeo, desculpa. Como que faz, Luiz? Como que você vê essa notícia? Bom, o que a gente percebe nisso tudo é que as pessoas não denunciam. Elas sofrem uma violência, são agredidas, ou o próprio assédio e não denunciam. Quando acontece de alguém ver e viralizar, aí aparecem várias outras pessoas. Agora, eu quero ressaltar a importância. A denúncia é fundamental. Nós só vamos melhorar o nível da sociedade, colocar cada pessoa no seu devido lugar com a denúncia, mostrando quem é quem. Esse suposto surfista não passa de um covarde. O histórico dele de agressão contra mulheres é antigo e de muito tempo. Só pela cara do indivíduo dá para ver que é um lixo. E se diz surfista, não à toa perdeu seus patrocínios e está sendo excluído do esporte. Porque ele não é digno de estar lá, agredir as pessoas para ter um benefício numa competição. E ele já fazia isso. A vida dele é agredir mulheres. A vida dele é criar confusão. Então, aqui fica a dica. Vamos denunciar qualquer tipo de agressão. Seja por palavras, seja física, seja mentalmente. Não vamos deixar isso aí viralizar, se tornar um problema maior. Que esse covarde já poderia ter sido já há muito tempo penalizado pelas suas atitudes. E falo aqui sem medo, é um covarde. O cara que agride uma mulher numa competição, do jeito que ele fez, não passa de um rato, um verme humano que está lá e não deveria estar onde está. Mas acabou, agora para ele não existe mais. Agora, se ele quiser sobreviver, procure um trabalho, porque senão vai passar fome. Quem não sabe fazer nada, não sei bater em mulher. E o que é triste, Luiz, é que assim, ele ainda teve coragem, a capacidade, antes de deletar as redes sociais dele, de fazer uma suposta declaração, lendo, ainda péssimo, porque o olho dele entrega que ele está lendo, e pelo jeito ele não sabe nem ler. E uma outra coisa que é triste é a gente ver justamente a questão também dele dizer que ele agrediu ela, achando que estava agredindo um homem. Isso para mim, olha, é demais. As imagens por si falam só, né? E ele se acha mesmo. Então, infelizmente, as nossas leis ainda elas são fracas, apesar da denúncia e tudo mais. As nossas leis são fracas e é importante que a pessoa denuncie, mas é importante que a gente tenha um judiciário, um juiz que realmente saiba aplicar o rigor da lei para que esse caso não venha se repetir com outras mulheres. É inadmissível, inclusive as ex-namoradas dele, mulheres que ficaram ao lado dele e que foram violentamente agredidas fisicamente também, não só psicologicamente. 0 operadora 11 98384 1466, faça sua pergunta que o Luiz Camargo responde. Vamos com mais uma notícia na tela. Gripe, campanha nacional de vacinação começa nesta segunda-feira. O Ministério da Saúde
início nesta segunda-feira, hoje dia 10, a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país, que irá ser realizada até o dia 31 de maio. Nessa fase, a campanha de imunização focará crianças de 6 meses e menores de 6 anos de idade, 5 anos deficiência. Como que você vê essa campanha de vacinação que começou hoje, Luiz? Quero aproveitar a oportunidade para conclamar nossa população a levar nossas crianças e os nossos velhinhos para tomar vacina. O Ministério da Saúde tem feito muito bem o papel dele, que é disponibilizar as vacinas para a população. Agora, o que não tem acontecido é nós irmos até o posto de saúde tomarmos a vacina, que é muito importante para preservar nossas vidas. Aí sabemos que a prioridade é das crianças e dos velhinhos, então vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer o nosso dever de cidadão, levar nossas crianças, levar nossos velhinhos a tomar vacina. E quando chegar a nossa vez, a gente vai lá e toma também. A nossa vida está acima de qualquer coisa. E não adianta só reclamar. Quando o governo acerta, a gente tem que aplaudir e dizer, ó, obrigado por estar cuidando da gente. E quando ele não faz, a gente cobra. Agora, temos que fazer a nossa parte, que é o mínimo. É só sair de casa e ir lá tomar vacina. Durar 11 983 84 14 66. Mais uma notícia na tela. Barco com 400 pessoas fica à deriva entre Grécia e Malta e nenhum governo faz resgate. Um barco com cerca de 400 pessoas está à deriva desde o último domingo, ontem, dia 9, entre a Grécia e a ilha de Malta, na Europa, sem que nenhum governo tenha ordenado um resgate até agora. Nesta segunda-feira, hoje dia 10, ONGs que acompanham o caso disseram que, desde traseiro da embarcação, é isso? Que o deck traseiro da embarcação, que havia partido de Tobruk, na Líbia, começou a encher de água e há relatos de passageiros que precisam de atendimento médico. Luiz, como que você vê essa falta de humanidade, de empatia, de humanismo com essas pessoas, com essas 400 pessoas que estão à deriva? Isso é muito comum naquela região. Isso mostra, mais uma vez, que certos governos não estão nem aí. Só levanta a bandeira humanitária, mas não faz a lição de casa deles. E milhares de africanos já morreram naquele pedaço de mar lá. Que eles tentam atravessar e ter uma vida melhor, ou na Itália, ou em Malta. E o que acontece? Essas embarcações precárias, superlotadas, vira e mexe, tem uma tragédia lá. Eu sei que a Marinha Italiana vive recolhendo corpos de africanos lá, mortos, que o mar devolve. E nada é feito. E agora está aí para o mundo falar. Cadê a ONU, que só fala e não faz nada? Cadê os direitos humanos, que só falam e não faz nada? São 400 vidas que estão lá à deriva em alto mar. E nem o governo se prontificou a fazer nada. Até quando vai isso? Quantos mais precisam morrer? Tem um problema na África grave, muito grave, e nada é feito. Aí a ONU se mete onde não deve, quer mexer onde não precisa. Agora, os problemas do mundo, ela não resolve. É outro organismo que é só para a gente ganhar dinheiro lá. Porque cada um que está sentado lá, que exerce com o cargo dentro da ONU, pode ter certeza, ganha muito em euros ainda por cima. 0 operadora 11 983 84 14 66. Vamos a mais uma notícia na tela. Cidades da Grande São Paulo anunciam reforço de guardas civis nas escolas após ataques. Especialistas avaliam. Segundo as gestões municipais, a ação imediata busca ampliar a segurança dentro das unidades de ensino. A atitude foi tomada após casos recentes de ataques a escolas no país. Especialistas em segurança pública e educação avaliam que não existem respostas simples para os ataques, que é preferível adotar medidas
preventivas do que adotar respostas rápidas aos massacres. Massagear também, né, Luiz? É essa a sensação que eu tenho, que é apenas uma massagem, uma resposta para a mídia e para a imprensa. Bom, Fábio, alguma coisa tem que ser feita. Esses especialistas, que para mim de verdade não sabem nada, porque senão eles já tinham feito alguma coisa, só sabem falar e criticar. Então, antes de não fazer nada, que se faça alguma coisa. Na nossa época lá atrás, nós assistimos Faroeste, nós brincávamos de rovinha de espoleta, sabe? E não tinha esse tipo de problema dentro da escola. Agora a culpa é do jogo eletrônico, é culpa da internet. Eu acho que não. É culpa de ordem, de as pessoas respeitar o ambiente que estão. Agora, vamos culpar o jogo eletrônico, vamos culpar a internet. Então, os especialistas têm que se reavaliarem. Pô, alguma coisa tem que ser feita, o governo deu o primeiro passo. Agora, se não for isso que precisa, fala o que tem que ser feito, como que nós vamos proteger nossas crianças, como que vai acabar essa barbárie. A justiça o tempo todo é cega. A polícia vai lá, prende, o judiciário solta. Lá no Sul, já falei, lá o nazismo é muito difundido. Tem alguns grupos que praticam crimes hediondos e o judiciário não faz nada. A polícia investiga, prende, o cara fica um tempinho na cadeia e sai. Aqui em São Paulo, tá assim, é tudo abandonado. As pessoas entram e saem da escola do jeito que querem. Parece que quem manda dentro da escola são os vândalos. E não o diretor, não os professores. Na minha época, a gente tinha que respeitar o padre, o professor, o padrinho. Hoje ninguém mais sabe quem é. Está tudo banalizado o negócio. Então, esses especialistas que não sabem de nada e não apresentam uma solução para nada, ainda querem falar que, será que é a solução imediata? Alguma coisa tem que ser feita. Ou vamos esperar mais morrer quantos para fazer alguma coisa? Por algum lugar tem que se começar. Agora, se está certo ou errado, vamos avaliar. Se estiver errado, vamos corrigir. Agora, o que não pode é ficar de braços cruzados e ver acontecer tudo isso. Essa molecada que não tem berço, fazendo o que quer contra quem quer. Está chorando? A família de quem perdeu suas vítimas. Essa professora que morreu aqui em São Paulo, um absurdo. Ela poderia estar na casa dela, aposentada já. Estava dedicando a vida dela a ensinar crianças. É por causa de um cafajeste. Não vem me falar que é uma criança infantil, porque não é. É um bandido. Que já dava sinais há muito tempo de que ele ia cometer um crime hediondo. E os especialistas não fizeram o quê? Nada. Então, por algum lugar tem que começar. Primeiro passo do governo é esse. Se estiver errado, corrija depois. Mas tem que começar a fazer alguma coisa. Ou não esperar mais alguém morrer para ficar aí a gente lamentando novamente. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Com 8 mil famílias desabrigadas, Maranhão deve ter chuvas até maio, diz chefe dos bombeiros. As chuvas que atingem há semanas o Maranhão vêm causando destruição entre parte do estado. O Corpo de Bombeiros informou que 64 municípios decretaram situação de emergência e ao menos 6 pessoas morreram. O coronel Célio Roberto Araújo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, disse em entrevista à CNN no último domingo ontem, dia 9, que as tempestades devem continuar até o mês de maio. Já deixaram cerca de 8 mil famílias desabrigadas ou desalojadas. E aí, Luiz, como que você vê essa situação, né? Porque o presidente Lula sobrevoou de avião, de helicóptero, enfim, e aquela coisa toda diz que não é para poupar dinheiro e tudo mais. Mas como que você vê essa história? Poupar dinheiro para ajudar, né, a reconstrução da vida dessas pessoas. Eu deixo bem claro aqui que acho que o governo do Maranhão e a Defesa Civil lá são muito omissos. Eles não estão nem aí com a vida do ser humano. A gente sabe que a infraestrutura das famílias do Maranhão são precárias, que não aguentam uma tempestade dessa. E a tempestade não chega de uma hora para a outra. Eles têm previsões o tempo todo. Agora mesmo, o comandante do Corpo de Bombeiros dizendo que tem indicação de tempestades até o final de maio. E o que está sendo feito?
para pegar essa população carente, essa população que só tem a margem do Ribeirão para poder morar, não tem outro lugar decente para morar. Está sendo retirada, eu vou esperar mais gente morrer, mais gente perder tudo que tem, ou perder o que não tem, né? Vamos falar assim. Então eu vejo muita omissão por parte dos governos estaduais e das defesas civil. Defesa civil recebe dinheiro pra caramba em todos os estados e não faz quase nada pela população. Não faz o trabalho dela. Raras exceções, faz com competência, com dignidade o seu trabalho, que é preservar as vidas, é sempre estar se antecipando a tempestade, a catástrofe. O tremor de terra não tem como prever. Chuva, tem as previsões meteorológicas o tempo todo. O tempo todo. Então, eles têm que ser mais competentes no que fazem. Olhar as pessoas, como tem que ser olhado. Não basta a vida miserável que leva, ainda vem todas as ações do meio ambiente, do clima, do tempo, e eles estão pagando pela vida e perdendo o que não tem. Então, eu espero uma atitude mais ampla do governo, da Defesa Civil, e que cuida da sua população lá. Ele sabe dos problemas, sabe o que tem que fazer, e tem dinheiro. O presidente acabou de falar, não poupe dinheiro. O que falta é esforço, boa vontade. Espero que esse dinheiro não seja desviado. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Mulher morre após acidente em parque de esqui no interior de São Paulo. Uma mulher de 41 anos morreu após sofrer um acidente em um tobogã em um parque de esqui em São Roque, no interior de São Paulo. A ocorrência foi por volta do meio-dia do último sábado, dia 8. A vítima, que não teve o nome revelado, estava descendo por um tobogã quando bateu em uma grade. Ela estava com o filho de 7 anos no colo. A criança não morreu, mas seu estado de saúde também não foi informado. O brinquedo foi interditado e o caso foi registrado como morte suspeita e lesão corporal na delegacia de São Roque. E aí, Luiz, como que você vê essa tragédia, né? Porque realmente é muito doloroso. É um tobogã gigantesco, eu não sei quem fiscaliza essa questão de tobogã, né, nos parques, mas que de verdade, pela longura e pela velocidade que a pessoa desce ali, é capaz a pessoa ser arremessada, perder o equilíbrio e ser arremessada para fora. Eu não sei como que foi feito, porque ainda está tudo meio que ainda na perícia. A gente vai saber nos próximos dias com mais riqueza de detalhes, mas isso me chama bastante atenção. Bom, a fiscalização é de competência da Prefeitura de São Roque, ela que libera o alvará de funcionamento. A polícia está investigando uma tragédia, o que aconteceu, uma professora, né, 41 anos, só começando a vida, com o seu filho se divertindo, e acontece uma tragédia. Com certeza houve uma falha do pessoal do parque. Segunda falha, não tinha socorrista, não tinha a ambulância somente com um socorrista. O operador do equipamento teve que descer e ajudar o socorrista. Ainda derrubaram a vítima da maca na hora do socorro. É um absurdo o despreparo e a falta de fiscalização. Esta morte não pode passar impune e a Prefeitura de São Roque tem que ser penalizada pela omissão na fiscalização. O parque vai ter que assumir todas as consequências, não tem nem o que discutir. Perdeu-se uma vida por incompetência deles. E a prefeitura não fez a lição de casa, que é fiscalizar. A partir do momento que dá o alvará de funcionamento, ela é corresponsável por toda a tragédia que acontecer lá dentro. Porque é muito fácil cobrar a taxa do alvará. Agora, fiscalizar, que é o papel deles, não fazem. Meus sentimentos à família e que esse crime não passe impune. E só para ressaltar, não é o primeiro acidente nesse parque e também não é a primeira morte nesse parque. Algo de errado tem lá. Pois é, quando eu falo da fiscalização, Luiz, é também justamente a respeito desses brinquedos, né? Se é que pode chamar de brinquedo. Porque deveria ter um órgão competente, assim como a gente tem o Inmetro, tem uma série de coisas, para justamente... Porque qualquer um pode fazer um tobogã e colocar na beira de uma piscina, de algum lugar, para a pessoa cair. Não, tem que ter um critério, até por conta de velocidade, de que se escorre na água e assim por diante. Eu acho que tem alguma coisa errado, não só envolvendo a questão
do tobogã, mas como contexto de tudo isso que você já falou. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. 0 operadora 11, perdão, 983841466. Vamos a mais uma notícia na tela. Professora que ajudou a resgatar alunos durante ataque à creche em Santa Catarina sofre infarto. Uma professora que presenciou o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina, na última quarta-feira, dia 5, e ajudou a resgatar os alunos, sofreu um infarto no dia seguinte à ocorrência. De acordo com nota da creche, a professora, identificada apenas como Alaide, foi atendida com, abre aspas, quadro compatível de síndrome coronária aguda, fecha aspas. Ela realizou exames e foi constatado infarto agudo do miocárdio. A professora foi submetida a um cateterismo e um eletrocardiograma que descartaram a existência de doença arterial e que não mostrou sequelas. Como que você vê essa fatalidade com ela, com relação ao infarto, Luiz? Aqui vai meu pedido para Deus de pronto restabelecimento para a tia Alaide, porque é assim que as crianças chamam ela lá na escola, tia Alaide. Deus lhe deu uma outra oportunidade de você voltar a conviver com os anjinhos, tá? Esse infarto é o grau máximo do estresse que em algum lugar no nosso organismo, nosso corpo acaba, sabe, estourando. E Deus permitiu que ela tivesse 6 sequelas e ela vai poder conviver com os anjinhos que lá estão. Tia Laide, pronta a recuperação para você. Deus está lhe abençoando o tempo todo. E o que você viveu é uma experiência que nenhum ser humano tem que passar. E você, defendeu as crianças com galardia, que Deus lhe ampare o tempo todo, que a sua família sempre esteja contigo, de braços abertos, lhe amparando o tempo todo. E Deus, obrigado por deixar ela com esses anjinhos que sobreviveram a essa tragédia toda. Tia Laíde, vai com Deus, fica com Deus, tá? Se recupera e volta para trabalhar. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Chuvas deixam 3 mortos na cidade do Rio de Janeiro. As fortes chuvas que atingiram a cidade do Rio de Janeiro na noite da última quarta-feira deixaram pelo menos 3 mortos em Guaratiba, na zona oeste. Uma casa desabou, matando 2 pessoas e deixando 2 feridos. Já na comunidade da Rocinha, na zona sul, um deslizamento de terra matou uma pessoa. E aí, Luiz, como que você vê essas tragédias também envolvendo pessoas por conta da chuva? A gente sabe que essa época do ano sempre chove muito, principalmente na região serrana, no próprio Rio de Janeiro, e está aí mais um descaso da legislação pública para com as pessoas, né? Casas feitas em pontos que não podem, construção mal feitas e as pessoas pagando com a própria vida. Porque só tem aquele lugar, só aquele teto para sobreviver. E não tem o que fazer. E quando a chuva vem, a natureza tem uma força descomunal. Não tem muito o que fazer. Então, sempre que tem uma previsão dessas chuvas, grandes chuvas, acho que o serviço público, as prefeituras, teriam que tomar frente. E, pelo menos, fazer o papel deles. Uma sirene, toca uma sirene, fala nos meios de comunicação para as pessoas se precaverem. Não deixa acontecer essas tragédias. E o tempo todo a história se repete, só muda o local, a cidade, mas a omissão do serviço público, da defesa civil é igual em todos os lugares. Operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Em 100 dias de mandato, Lula cumpriu 1/3 das promessas de campanha. Em 100 dias, o governo de Lula cumpriu 1/3 das promessas feitas durante a campanha eleitoral dos 36 compromissos firmados no período e que podem claramente ser mensurados. 13 foram cumpridos em sua totalidade. Outros 4 foram parcialmente atendidos e 14 ainda não foram cumpridos. 5 compromissos ainda não podem ser
avaliado. E aí, Luiz, como que você vê esses 100 dias de mandato do presidente Lula, do governo Lula aqui no Brasil? Sabemos que ele assumiu um governo em terra arrasada, cheia de problemas, mas ele não foge na média dos seus antecessores. Que na campanha é tudo muito bonito, tudo muito lindo, uma promessas, promessas, promessas. Quando assume o cargo, a história é outra. E está aí a prova. Se tem boa vontade, é um jogo político que impede ele de fazer muita coisa. Estamos torcendo o presidente e o Congresso todo, de uma forma ou outra, são empregados do povo brasileiro que tem que trabalhar. E o povo tem que ficar de olho, vocês estão entregando aquilo que prometeram, aquilo que eles se sujeitaram a querer fazer. E a gente não tem visto isso muito. O jogo político é muito desgastante, é nojento, para ser mais sincero. E quem paga com isso somos nós brasileiros, que não entendemos ainda que deputado, senador, presidente são nossos empregados, o judiciário são juízes e promotores que recebem dinheiro público para defender o cidadão brasileiro. E a gente não entendeu isso. O negócio é inverso. Eles mandam na vida do cidadão e não o cidadão na vida deles. Então, estão lá para fazer o papel deles cumprir. E estamos torcendo para o presidente acertar. Satisfeito com a conduta do Ministério da Economia, muito satisfeito. Eu vejo que eles vêm fazendo um trabalho árduo para tentar colocar o país nos trilhos na economia. Mas tem outros problemas, não só esse. Principalmente a segurança. Nós estamos vivendo aí, um caos na área da segurança. E, o presidente, ou o poder, o governo, que não apoia as suas polícias, cria um caos. E eu estou muito preocupado com isso tudo que vem acontecendo. Então, presidente, estamos torcendo pelo seu sucesso, mas não deixe de olhar para o povo. Não fica perdendo tempo com os acordos políticos aí que não vai levar a nada. Faz o que tem que ser feito hoje. Amanhã Deus pertence. Agora, hoje, se tiver que doer, doa quem doer. Faça o seu papel. Para aquilo que o senhor se propôs aí, que é defender o cidadão brasileiro, a população brasileira. E temos muitos problemas. A gente tem visto a sua luta, mas também estamos de olho nas trocas que o senhor tem que fazer com deputados e senadores para conseguir ter um progresso. E isso é inaceitável. Quero agradecer demais a presença do meu querido amigo, o irmão e empresário Luiz Camargo, que sempre está em nossos programas, às segundas, quartas e sextas, falando dos assuntos do cotidiano, sempre com a voz do povo, para o povo. Você pode seguir ele nas redes sociais, através do Luiz Camargo, _oficial, Luiz Camargo, _oficial. Sempre tem alguns recortes de falas do Luiz que você pode, inclusive, se manifestar lá no Luiz Camargo, _oficial. Na quarta-feira ele volta respondendo às perguntas dos nossos telespectadores. E na sexta ele estará ao vivo aqui conosco. Obrigado, Luiz. Uma ótima semana e até quarta. Fábio, também uma ótima semana para você, a toda a equipe de produção. E até quarta-feira. Um grande abraço a todos que nos assistiram. É um privilégio estar aqui falando para vocês. E mais uma vez eu recomendo, vão tomar as vacinas. Tem várias vacinas disponíveis aí para nossas crianças e nossos velhinhos. É muito importante preservar a vida. Fiquem com Deus e até quarta-feira. Valeu, Luiz Camargo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.